Hoje veremos o que é a sociologia, o que ela estuda, os temas básicos e os principais nomes que contribuíram para o surgimento desta ciência. Eu sou o professor Maurício e sejam bem-vindos ao nosso canal É Fácil Quando Se Aprende. E antes de começar, inscreva-se e ative as notificações para não perder mais nenhum vídeo aqui do canal. Curta e compartilhe com seus amigos e colegas. Deixe seus comentários para identificarmos se a explicação ficou clara. Para começar, vamos ilustrar o palco do grande acontecimento para o surgimento da sociologia. Vamos imaginar uma casa, a Europa, enfrentando vários problemas por causa do seu crescimento. Recebendo familiares que estavam desempregados e que moravam em outras regiões. A infraestrutura desta casa, que comportava um número de pessoas, agora ela precisa de novas adaptações. As pessoas dentro desta casa lidando com uma nova forma de relacionamento, pois as brigas, discussões e violência eram constantes. O aumento das despesas diárias, o surgimento de novos grupos, facções, partidarismo. Todas estas mudanças precisavam de uma análise, pois esta situação estava degradando com aquela família. Então, surge uma ciência que vai observar, analisar e buscar uma forma de solucionar aqueles problemas, a sociologia. Ela surge num contexto específico que contribuiu de forma científica para os primeiros sinais de vida desta ciência. O grande problema enfrentado ali dentro daquela casa podemos chamar de Revolução Industrial e Revolução Francesa. A sociologia foi uma resposta às transformações ocasionadas por estas revoluções. O historiador Eric Hobsbawm, na sua obra A Era das Revoluções, chama estas duas revoluções de dupla revolução. Como estas revoluções influenciaram no surgimento da sociologia? Vejamos primeiramente o palco da Revolução Industrial, que foi a Inglaterra do século XVIII. Com este acontecimento, o mundo enfrentou um grande crescimento demográfico. As cidades ficando superlotadas, a quantidade de pessoas aumentando rapidamente, uma média de 8 a 10 vezes a população normal, e com isso, o aumento dos problemas, como a violência, a poluição, a fome, o desemprego e tantas outras mazelas. Também a degradação do espaço urbano, desmatação, a queima e outras ações humanas provocadas pelo aumento populacional. O surgimento de uma nova classe social, o proletariado. Esta foi a classe dos operários, formada por indivíduos que tinham condições financeiras semelhantes, assalariados, além da semelhança do modo de vida e atitudes decorrentes de tal situação. A luta entre as classes sociais se intensificaram. Os operários são submetidos à jornada de trabalho exaustiva, gerando uma insatisfação com o capitalismo, e as mudanças são cada vez mais rápidas. Foram alguns problemas ocasionados pela Revolução Industrial. Agora vamos para a Revolução Francesa, que também aconteceu no século XVIII, e foi um período de intensa mudança política e social na França, que teve um impacto duradouro em todo o país, se estendendo ao continente europeu e posteriormente em outros continentes. Esta revolução transforma radicalmente a sociedade, dando abertura para a quebra de paradigmas, possibilitando mudanças profundas no comportamento humano. Todas estas transformações que a humanidade estava enfrentando colocam a sociedade no plano de análise. Isto quer dizer que a sociedade se tornaria um objeto para ser estudado. Então, precisaríamos de uma ciência que fizesse esta análise, observando e medindo cada comportamento, cada situação. Daí, então, surge a sociologia. Tradicionalmente, se atribui ao positivismo do filósofo francês Auguste Comte, conhecido como fundador da sociologia, criada no século XIX, com o objetivo de sistematizar o estudo dos fenômenos sociais e responder novas situações vivenciadas. Vejamos algumas definições da ciência sociologia. Ginsberg afirma que a sociologia é o estudo das interações e das inter-relações humanas, suas condições e circunstâncias. Para Hobsbawm,
O assunto da sociologia é a interação dos espíritos humanos. Para Park e Burgess, é a ciência do comportamento coletivo. Já Ward diz que é a ciência da sociedade ou dos fenômenos sociais. Para Simmel, a sociologia pergunta o que acontece com os homens, quais as regras de seu comportamento. Ainda temos o conceito de Martins, que fala que a sociologia é um conjunto de conceitos, técnicas e métodos de investigação produzidos para explicar a sociedade. Vimos aqui algumas definições do que seria a sociologia e em todos os conceitos nós temos uma questão em comum. A sociologia estuda o homem em sociedade e os fatos que o envolvem. O foco da sociologia é o homem dentro do contexto social, aquilo que ele aprende, o que ele transforma, as relações de poder, o que ele constrói, tudo que se cria na vida humana em conjunto. Esta seria uma visão geral da sociologia. Vejamos algumas coisas que esta ciência analisa para buscar respostas concretas. As instituições sociais, como a família, igreja, religião, escola, instituições políticas. Os movimentos sociais, estudantil, feminista, MST, estratificação social, ricos, pobres, miseráveis, desigualdade de gênero, idade, etnia, a cultura, grupos sociais, identidade social, a violência, a criminalidade e as questões que discernem ao comportamento humano em função do meio e os processos que interligam os indivíduos. Vamos ver alguns clássicos da sociologia que contribuíram no surgimento e no desenvolvimento inicial desta ciência. Vamos começar com o Auguste Comte, ou Auguste Comte. Para este filósofo francês, a sociologia deveria utilizar-se dos mesmos métodos positivos das ciências anteriores, a observação, a experimentação e a comparação, e de um novo método, o da filiação histórica. Dessa forma, seria possível estudar e compreender a sociedade para reorganizá-la e reformá-la. Um outro contribuinte do início desta ciência é o sociólogo francês Émile Durkheim. Ele é amplamente reconhecido por ser um dos principais teóricos do conceito de coesão social. Ele forneceu definições acerca do que seria normal e do que seria patológico dentro de uma sociedade. Suas principais obras são Regra do Método Sociológico, As Formas Elementares da Vida Religiosa, O Suicídio, entre diversas outras obras. Nós também temos o alemão Max Weber. Ele acreditava que a função do sociólogo seria compreender o sentido das chamadas ações sociais e explicar suas lógicas causais. Em seus estudos, Weber destaca fatores culturais e materiais no surgimento das instituições modernas. Ele buscou compreender a sociedade de modo mais abstrato e integrada às condições históricas, culturais e sociais. Como não pode faltar nesse grande banquete do início da sociologia, vamos falar do alemão Karl Marx. Seus escritos são importantíssimos para a área, especialmente no que trata das relações sociais de classe. Ele apresenta fortemente o que chama de luta de classes e critica a organização capitalista da sociedade moderna, sendo também conhecido como fundador da doutrina comunista moderna. Além destes pensadores, nós temos vários outros, mas estes foram os principais no início da sociologia. É assim que surge, no século XIX, a sociologia, enquanto campo de estudos da sociedade e suas dinâmicas. Dúvidas e sugestões? Podem entrar em contato com a gente nos endereços que estão nas descrições, que iremos respondê-los com muito prazer. Espero que tenha contribuído com o seu aprendizado e não se esqueçam de se inscrever, dar o seu like e compartilhar com seus amigos e colegas. Curta também a nossa página no Facebook do É Fácil Quando Se Aprende. O link está na descrição do vídeo e você pode acompanhar todas as postagens semanalmente. Até a próxima!